Muito tem se falado ultimamente sobre o suicídio e, por consequência, sobre a depressão. Esses são temas muito complexos e quaisquer interpretações superficiais são ignorantes e perigosas. No vídeo de hoje, nós abordaremos esse importante tema. Nas últimas semanas vieram à tona notícias a respeito de uma espécie de jogo que tem sido praticado na internet por adolescentes. As informações ainda são relativamente preliminares e, devido a isso, é importante muita cautela e, sobretudo, checagem de fontes na hora de compartilhar quaisquer informações a esse respeito. Em dezembro de 2016, após o trágico acidente que causou a morte de quase 80 pessoas, incluindo os jogadores do time chapecoense, eu gravei um vídeo chamado Espetacularização da Tragédia. E nesse vídeo eu fiz um alerta para o fato de que os meios de comunicação têm por costume explorar eventos de valência emocional negativa, tais como tragédias e mortes, devido ao fato de que esses eventos são naturalmente mais salientes para a mente humana. Eu creio que o mesmo se aplica aqui, e nós, como cidadãos bem informados, devemos analisar tudo isso com muito cuidado, separando informações falsas de verdadeiras, separando alegações de fatos, enfim, separando o joio do trigo. Afinal, como eu disse em nosso vídeo chamado A Biblioteca de Babel, existe um verdadeiro mercado de notícias falsas que se alimenta da exploração de eventos emocionalmente intensos. Devido a isso, eu não entrarei em detalhes a respeito desse jogo porque, honestamente, após pesquisar durante horas, eu encontrei pouquíssimos fatos e muitas especulações. Eu falarei então apenas brevemente sobre as características do jogo que parecem ser corroboradas pelos fatos. E em seguida, eu focarei no tema central do vídeo de hoje. Porque, independentemente de quão reais são as alegações a respeito desse jogo, o suicídio e a depressão são problemas reais e muito sérios. O jogo se chama Desafio da Baleia Azul e envolve, aparentemente, uma série de desafios específicos que devem ser realizados ao longo de um período de 50 dias. Boa parte desses desafios propõem atividades prejudiciais à saúde de qualquer pessoa que praticá-los. Um dos desafios, por exemplo, propõe passar noites em claro assistindo a filmes de terror. Outro propõe automutilação. E, por fim, o último desafio é o suicídio da pessoa que se propôs a participar do jogo. O jogo teria se originado na Rússia e estaria associado à morte de mais de 130 adolescentes por suicídio. Os responsáveis do jogo seriam hackers, que ameaçam a família das vítimas e, com isso, obrigam as vítimas a permanecer jogando. Eu quero deixar claro que as poucas notícias que eu encontrei em meios de comunicação mais confiáveis, tais como a BBC de Londres, todas elas apontam que essas são alegações, que não há fatos comprovados, que não há conexões comprovadas entre esse suposto jogo e quaisquer mortes por suicídio. Apesar disso, diversas organizações de saúde e segurança internacionalmente, incluindo a Polícia Militar de alguns estados brasileiros e a Polícia Federal, estão se mobilizando para investigar a incitação de suicídio em redes sociais. Também tem ocorrido um movimento de conscientização de pais e adolescentes a respeito desse jogo em específico e a respeito do suicídio de maneira geral. Então, eu paro aqui de falar sobre esse jogo e me volto ao assunto geral que o jogo levanta, que é o suicídio e, por consequência, a depressão. Esse é um tema terrivelmente complexo e, devido a isso, tentar reduzir o suicídio a explicações rápidas e superficiais é uma atitude ignorante e muito perigosa. A discussão começa na própria cobertura que a mídia está fazendo sobre a questão do suicídio, pois há estudos que levantam preocupações em relação à possível influência que a mídia tem sobre comportamentos suicidas. Ou seja, a forma como a mídia aborda o suicídio pode incentivá-lo. O suicídio envolve um ato que tem por finalidade tirar a própria vida. É muito difícil falar de causas específicas porque geralmente não é um fenômeno redutível a uma ou outra coisa específica. Então é mais racional falar de fatores de risco, ou seja, fatores que tornam maior o risco de suicídio. E entre os principais fatores de risco para suicídio estão, em primeiro lugar, alguns transtornos mentais, como o transtorno depressivo, transtornos de personalidade, dependência química e esquizofrenia. Há estudos que estimam que 90% dos suicídios são associados a transtornos mentais,
Mas certas doenças também aumentam o risco de suicídio, tais como distúrbios neurológicos, câncer e infecção por HIV. Os estudos apontam que provavelmente quadros de depressão estejam na raiz de uma parte considerável dos suicídios. Existe um transtorno mental chamado transtorno depressivo maior, que é tipicamente associado ao que popularmente as pessoas chamam de depressão. No entanto, é importante ressaltar que o transtorno depressivo tem altos índices de comorbidade, ou seja, a depressão frequentemente é encontrada junto a outros transtornos e doenças. Por exemplo, o risco para a depressão é maior em pessoas com transtorno de ansiedade, pessoas com esquizofrenia, pessoas com transtornos de personalidade, pessoas que sofrem com dependência química, pessoas com a doença de Alzheimer e tantas outras condições. Isso significa que pessoas que sofrem com todas essas outras condições que eu mencionei possuem maior risco de apresentar quadros de depressão. Recentemente, a OMS, Organização Mundial da Saúde, publicou um dado alarmante. No início de 2017, segundo os últimos levantamentos, a depressão é a maior causa de males à saúde e incapacitação em todo o planeta. Segundo as últimas estimativas, mais de 300 milhões de pessoas vivem hoje com depressão, um número 18% maior do que no período entre 2005 e 2015. Há outros levantamentos que estimam que esse número pode ser ainda maior, chegando a mais de 400 milhões de pessoas. Os motivos desse aumento, segundo a própria OMS, são a falta de suporte para pessoas que vivem com transtornos mentais, que é agravada pelo estigma e preconceito vivido por essas pessoas, que acabam impedindo as pessoas de buscar ajuda e tratamento. A grande questão levantada pela OMS é que nós precisamos falar disso enquanto cidadãos e enquanto sociedade. O preconceito e a desinformação produzem uma gigantesca ignorância a respeito dos transtornos mentais, e nós só seremos capazes de combater isso através da educação e do diálogo. Então, devido a isso, eu não estou aqui hoje para falar sobre o que a depressão é. Certamente, nós faremos vídeos futuros onde nós endereçaremos essa questão, mas hoje eu estou aqui para falar sobre o que a depressão não é. Meu objetivo com isso é desmistificar uma série de preconcepções e preconceitos que tipicamente rodeiam a depressão em específico e os transtornos mentais em geral. Então vamos lá. Se você já conhece o nosso canal, você sabe. Mas se você ainda não conhecia, saiba que todas as afirmações que eu farei aqui são corroboradas por estudos científicos e você encontra as referências para esses estudos na descrição do vídeo. Em primeiro lugar, a depressão não é um transtorno de ordem puramente psicológica. O termo que se procura utilizar hoje em dia para depressão é transtorno neuropsiquiátrico. Em outras palavras, a depressão apresenta, evidentemente, características de ordem mental, psicológica, inclusive podendo responder a terapêuticas de ordem psicológica e comportamental, tais como a terapia, a atividade física regular e até mesmo a meditação. Tudo isso, aliás, é muito recomendado e traz muitos benefícios. Mas hoje nós temos muitos estudos científicos que demonstram de maneira clara que a pessoa com depressão possui um cérebro diferente da pessoa saudável. O cérebro com depressão é um cérebro que possui alterações em termos de estrutura e função. Alterações que, em essência, são disfuncionais, ou seja, prejudiciais. Não é à toa que muitas vezes tratamentos estritamente psicológicos e comportamentais, como a terapia, não são suficientes para o tratamento da depressão, tornando necessárias outras terapêuticas, como por exemplo o uso de medicamentos. E eis que nós caímos então em um novo preconceito que as pessoas têm a respeito da depressão. A ideia de que tomar remédio para a depressão é uma fraqueza ou algo do tipo. Lembre-se que o cérebro da pessoa com depressão é um cérebro disfuncional. A medicação é frequentemente muito importante para o tratamento. Há outras terapêuticas que podem ajudar, tais como a estimulação elétrica transcraniana, ou seja, a aplicação de pequenas correntes elétricas na cabeça do paciente para a estimulação do cérebro, e também o biofeedback e o neurofeedback, onde a pessoa passa por uma espécie de treinamento que produz alterações na atividade do cérebro e essas alterações são monitoradas por um neuropsicólogo que analisa as ondas cerebrais do paciente. Nós, na Unifesp, temos o Centro de Neuromodulação e uma das linhas de pesquisa do centro é justamente essa, orientada não só para a depressão, mas para uma série de outros transtornos e até mesmo para pessoas saudáveis que desejam uma melhora na qualidade de vida.
Já em casos graves de depressão, quando o paciente não responde a outras terapêuticas, pode ser recomendada a terapia eletroconvulsiva, também conhecida como eletrochoque, onde são provocadas alterações elétricas no cérebro do paciente sob anestesia. Eu ressalto que, quando nós falamos de eletrochoque, imediatamente você lembra do filme Estranho no Ninho, com o Jack Nicholson. Mas eis aí um outro grande preconceito e misticismo que não faz sentido nenhum nos dias de hoje. A terapia eletroconvulsiva pode sim ser importante no tratamento de quadros graves de depressão. Perceba então que a depressão pode ocorrer de diferentes formas em diferentes graus, alguns mais leves, outros mais graves. E como eu disse, a depressão pode estar presente junto a outros transtornos e doenças, e isso torna o quadro ainda mais complexo. O diagnóstico de depressão, portanto, só pode ser efetuado por um profissional de saúde, especificamente um médico psiquiatra, que, com base no quadro específico do paciente, irá verificar a terapêutica mais adequada. E aí nós temos um novo preconceito: a ideia de que quem vai ao psiquiatra é louco ou algo do tipo. O psiquiatra é um médico como qualquer outro, um especialista em um aspecto muito importante da saúde, que é a saúde mental, tal como um cardiologista é responsável pela sua saúde cardiovascular. E se a depressão é um transtorno neuropsiquiátrico, se a depressão envolve correlatos neurais disfuncionais, então é evidente que a depressão não é coisa da sua cabeça. Ela não é uma escolha. Você dificilmente diria sai dessa ou então tenta não pensar nisso para uma pessoa com câncer. Mas essas frases são frequentemente ouvidas por pessoas com depressão, como se sair daquele estado fosse algo que estivesse sob seu controle, como se elas pudessem, tal como se escolhe uma pizza, escolher parar de pensar e sentir aquelas coisas. Talvez você tenha achado desproporcional a comparação entre câncer e depressão. Afinal, o câncer é uma doença cruel, que traz muita angústia e tristeza para a pessoa que sofre, mas também para os seus familiares e pessoas amadas. O câncer mata. Pois é, a depressão é um transtorno tão real quanto o câncer. Lembre-se do dado da OMS que eu falei anteriormente. A depressão é a maior causa de males à saúde e incapacitação em todo o planeta. A depressão mata. Como eu disse, pessoas com depressão têm maior risco para o suicídio, mas também têm maior risco de desenvolver câncer, derrame cerebral, infarto do miocárdio, Alzheimer, asma e tantas outras doenças. A pessoa com depressão muitas vezes sofre com tristeza profunda, com ausência de prazer e vontade de fazer as coisas e uma enorme falta de energia. Em alguns casos, ela apresenta apatia, em outros casos, agressividade. É comum os familiares e pessoas próximas acreditarem que tudo isso é fruto do temperamento da pessoa. A pessoa com depressão é muitas vezes chamada de fraca, covarde, preguiçosa, rude, chata e por aí vai. Mas como eu disse, os estudos científicos demonstram de maneira clara que o cérebro de pessoas com depressão possui complexas disfunções. A pessoa com depressão não é fraca, covarde ou preguiçosa. Você não chamaria uma pessoa que quebrou a perna de preguiçosa ou fraca por não conseguir levantar ou correr. Pois então não faça o mesmo com uma pessoa que sofre com depressão. A depressão não é tristeza. Tristes todos nós ficamos, é absolutamente natural. Eu uso aqui as palavras do escritor Andrew Solomon, cujo livro eu recomendo enfaticamente que você leia. O livro se chama O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão. É uma obra emocionante e fundamental. Então, nas palavras do Andrew Solomon, a depressão não é tristeza. O oposto da depressão não é felicidade. O oposto da depressão é vitalidade. O que a depressão destrói é a vontade de viver da pessoa. Essa destruição se manifesta muitas vezes em sintomas de tristeza, falta de sentido, apatia, falta de desejo, mas é algo muito mais profundo e debilitante, e em casos graves pode levar ao suicídio. Infelizmente, você provavelmente conhece ou conhecerá uma pessoa que sofre com depressão. Os dados epidemiológicos são graves o suficiente para eu poder fazer essa afirmação. Então, eu repito aqui o que foi dito pela Organização Mundial da Saúde. Nós precisamos falar sobre a depressão, de maneira aberta, sem preconceitos e misticismos. Porque, apesar de grave e debilitante, a depressão não é uma sentença final. Existem tratamentos e existem saídas. Após acompanhamento profissional, psiquiátrico e psicológico, pessoas com depressão são capazes de escapar desse abismo incapacitante em que elas estavam aprisionadas.
Se você, nesse momento, está convivendo com a depressão, saiba que você é capaz de escapar disso. Se você está convivendo com uma pessoa com depressão, saiba que ela é capaz de escapar disso. Eu sei que talvez a sensação não seja essa. Eu sei que talvez você sinta que nunca vai conseguir escapar disso. Mas após tratamento e com acompanhamento, pessoas com depressão são capazes de recuperar a vitalidade. São pessoas ativas, felizes, produtivas e cheias de vontade de viver. Aliás, ao analisar o cérebro dessas pessoas antes e depois do tratamento, as alterações são visíveis. Devido a tudo isso, conheça melhor a depressão. Esse conhecimento pode ajudar você e, com certeza, ajudará alguém que você conhece. E se você está sofrendo com isso, saiba que você não está sozinho. E, especialmente, saiba que você não precisa estar sozinho. O mais importante é procurar ajuda. E ao procurar ajuda, você verá que esse será o primeiro passo de uma jornada de transformação em sua vida. Eu deixarei uma série de recomendações de vídeos e leituras sobre depressão e suicídio na descrição do vídeo. Eu recomendo especialmente um vídeo chamado Eu Tenho um Cachorro, ele se chama Depressão. Esse vídeo foi produzido pela Organização Mundial da Saúde e é fabuloso. Ele explica de maneira magistral o que é viver com a depressão. Eu também deixo um link para um relatório sobre prevenção ao suicídio produzido pela Organização Mundial da Saúde. Infelizmente, não há tradução para o português, mas você pode encontrá-lo em espanhol. Se você está sofrendo ou conhece alguém que está sofrendo com pensamentos suicidas, procure ajuda. Um canal importante de apoio e prevenção é o Centro de Valorização da Vida, CVV. Você pode procurá-los na internet, via Skype, chat ou e-mail. Você pode também ligar para 141 ou procurá-los presencialmente. O site é www.cvv.org.br. O vídeo de hoje é, em grande medida, fruto de muitos comentários de vocês ao longo das últimas semanas. Alguns comentários pediram para eu falar especificamente da série 13 Reasons Why, da Netflix. Eu ainda não pude assistir a série, mas eu assistirei em breve e caso haja algo nela que possa complementar o vídeo de hoje, eu farei um vídeo a respeito. Se você conhece alguém que sofre com depressão, por favor, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.